Lembrando também que a gente está na campanha pela candidatura do Jones Manuel para deputado federal. E aí está aqui destacado, inclusive, eu acho que os camaradas já colocaram em destaque. Então, assine o manifesto do Partido Comunista Revolucionário Brasileiro. Brincadeira, esse é o manifesto Jones Manuel 2026, viu, gente? Tá aí o link para vocês assinarem, para vocês também mandarem para outras pessoas, para que elas também possam assinar o manifesto, apoiar a candidatura deste jovem comunista para que ele vá ao Parlamento Brasileiro e bote fogo no parquinho. Né, Eribaldo? Boa tarde para você. Tudo bem? Boa tarde a todos aí do chat. Boa tarde, boa noite, Thalita também. E dizer que é isso, assinem o manifesto, isso é muito importante para demonstrar o apoio à candidatura de Jones, né? Então é muito importante que quanto mais pessoas participarem do manifesto, mais força política o nome de Jones terá para essa disputa, que não depende só dele, que não depende também só do PCBR. Então, exatamente por isso, por transcender as forças de Jones e do pessoal do partido, é que precisamos unir forças para fazer essa candidatura acontecer e, como disse Thalita, para Jones chegar lá e transformar a vida de Nicolas Ferreira num verdadeiro inferno, né? Que é isso, esse é meu desejo. Assim, esse é meu desejo, que Jones chegue lá e fique no ouvido dele que nem uma muriçoca que resiste a Baigon. É isso. Exatamente. A gente precisa tensionar cada vez mais o parlamento brasileiro, a política brasileira, a gente, nós, na esquerda radical, a gente é assim mesmo, a gente fica que nem muriçoca, né, enchendo a cabeça da extrema-direita, da esquerda liberal. Você sabe que eu estava pensando uma coisa, né, Eribaldo? Hoje, a gente se defende aqui, claro que tem toda uma questão de pensar na conjuntura, na viabilidade também, mas nós defendemos que é importante, importantíssimo que tenhamos uma candidatura da esquerda radical para disputar a presidência da República. Ah, porque a gente é chato? Porque a gente quer encher o saco do presidente Lula? Porque a gente quer... Não. Porque, veja, tem alguns temas e alguns assuntos dentro da política brasileira que as eleições também são um espaço para que a gente possa discutir. E dada a situação atual, a gente não vê, por exemplo, ontem nós falávamos sobre a questão da cannabis, né? Então, uma esquerda radical disputando um projeto de país, a partir de uma candidatura à presidência, a gente consegue apresentar esses debates, essas discussões, porque não se vê no bojo, né, na esteira das eleições presidenciais, a gente discutindo determinados temas. Este é um deles, né, a desregulamentação, ou melhor, a regulamentação, na verdade, da cannabis por completo, descriminalizar o uso completamente da cannabis, a apropriação do Estado brasileiro com relação ao cultivo e o uso da cannabis para a economia brasileira. Então, esse é um tema que a gente não vê sendo discutido nas eleições. Você quer ver um outro tema que a gente também não vê, porque ninguém tem coragem de falar a respeito desse tema? A questão do aborto. Esse é um outro tema importante que a gente precisa debater, a gente precisa discutir sobre a gente descriminalizar a interrupção da gravidez nesse país, porque essa é uma questão que envolve a morte de mulheres todos os dias. Então, quer dizer, pensei nesses dois temas, mas tem tantos outros temas, um projeto real de restatização de setores estratégicos no país, como a energia, com a Eletrobras, por exemplo. A gente não discute, a gente não fala, a gente não trata sobre essas questões, porque não tem ninguém que tenha coragem de falar sobre isso.
Né? Ninguém tem coragem de tocar, é sempre muito calculado e pensado, não vamos tocar nesse assunto, não vamos falar sobre isso, porque isso pode constranger esse determinado setor, isso pode constranger e isso pode fazer com que se perca votos, enfim. Então, eu acho que as eleições, ela também serve para que a gente possa criar um ambiente, um espaço, que a gente possa fazer essas discussões. É importante, que isso está abandonado, ninguém fala mais sobre essa questão. Tem uma das notícias, Eribaldo, que você trouxe, que a gente pode trazer aqui e discutir, que é a respeito dos trabalhos informais, e que é o caso dos trabalhos por aplicativo, e que a gente não está falando mais sobre o fortalecimento da CLT, que já está enfraquecida desde a reforma trabalhista de 2017. Quer dizer, são os mais variados temas que a gente não discute, que a gente não fala mais. Eu acho que é importante, porque eu acho que a esquerda radical ela tem justamente esse papel, afinal de contas, ninguém mais fala sobre isso. Ninguém trata desses temas como deve ser tratado. Né? A partir do viés da esquerda, dos interesses da classe trabalhadora, da população brasileira. E quando a gente está falando de cannabis, né, a maconha, o aborto, o fortalecimento da CLT, dos direitos trabalhistas, a gente está falando da imensa maioria da população brasileira, são pessoas completamente atingidas. Que mulheres vocês acham que morrem em decorrência do processo de criminalização da interrupção da gravidez? Quem são essas mulheres que morrem? Quem são as pessoas que são criminalizadas em razão da proibição da maconha? Dessa lei de drogas? Então, assim, não é algo, né, dentro de um campo subjetivo, são coisas que estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que atinge diretamente a população brasileira, a imensa maioria da população brasileira, que é a classe trabalhadora. Então, eu acho que é importante porque a gente precisa falar sobre essas questões, sabe? Exatamente, Thalita. Eu acho que a importância de ter uma figura da esquerda radical concorrendo nas eleições presidenciais, e vale lembrar que desde quando o Jones começou esse debate sobre a necessidade de uma candidatura da esquerda radical, de uma aliança da esquerda radical e coisas do tipo, ainda que eu seja mais incisivo, né? Que é vergonhoso a esquerda radical não formar uma federação. Para mim é vergonhoso. Assim, demonstra exatamente o lugar que a esquerda radical está hoje. E mostra por que ela está nesse lugar, de pequenez e de insignificância política no geral, salvo exceções de um nome aqui e outro acolá. Então, assim, não conseguir fazer uma federação por divergências marxistas é surreal. Mas, assim, a importância de ter é porque exatamente o momento da eleição num país de cultura política extremamente presidencialista como o Brasil é o momento político onde as pessoas mais estão suscetíveis a ouvir sobre política, mais estão abertas a debater sobre política. E uma das funções da esquerda na vida, né, não é somente gerir o Estado, como acham alguns setores da esquerda aqui no Brasil, né, que inclusive está na presidência, etc. É produzir pedagogia política. O que é pedagogia política? É isso. Veja, o aborto é majoritariamente mal visto na nossa sociedade, porque é uma pauta que não circula, porque é um país profundamente cristão, né, de cultura cristã. Né? Então, mesmo quem não é cristão, mesmo quem é de outras religiões, é atravessado pela moralidade cristã. Veja, são 2000 anos de cristianismo. A profundidade que isso tem no ser humano é inegável. Então você precisa fazer pedagogia política, você precisa mostrar para as pessoas isso. Veja, se você não quer abortar, se você é contra o aborto, não aborte. Ninguém está lhe obrigando a abortar. Não é essa a questão. Se sua moral indica que você não deve abortar, não aborte. Porque não é uma questão moral. É uma questão de saúde pública. É uma questão político, econômica e social. Existe uma faixa econômica específica de pessoas que sofrem
na mão de clínicas clandestinas, de abortos que são feitos sem nenhum processo de cuidado médico adequado, quando poderia se ter isso e evitar o número de mortes e de, inclusive, nos incentivar a produzir processos de educação sexual, processos de planejamento familiar, para que se evite o aborto, porque, veja, o aborto é uma cirurgia, né? Uma microcirurgia, uma pequena cirurgia. Como toda cirurgia, existem riscos envolvidos e o ideal é evitar esses riscos. Então, educação sexual, planejamento familiar, tudo isso sendo incentivado pelo Estado, vai fazer como em outros países que se legalizou o aborto, aconteceu. Geralmente, países que se legalizou o aborto, incrivelmente, o número de abortos diminui. Então, por que isso? Né? Porque você tem mais acesso a informações, etc. E todo esse tipo de coisa. Assim como, veja, a gente hoje não tem nenhum candidato da esquerda radical para as eleições. Se a gente entrar assim, nenhum candidato vai falar contra a austeridade. O maior palco eleitoral do país não vai ter nenhum candidato falando de aborto, não vai ter nenhum candidato falando, por exemplo, da descriminalização da maconha e da regulamentação do consumo da maconha para uso medicinal, religioso, de lazer, o que quer que seja. E não vai ter nenhum candidato falando sobre austeridade fiscal. Como é que as pessoas vão ter? Como é que você vai mudar a correlação de forças se você não atua sobre ela? Como é que as pessoas vão ter uma visão diferente sobre uma proposta neoliberal como a austeridade se não tem ninguém ali para minimamente tentar dialogar com alguém? Assim fica muito difícil, né? Então, assim, é necessário que haja uma candidatura da esquerda radical, como eu repito, quando o Jones falou dessa necessidade, ele sempre falou que o ideal é ter uma aliança, uma frente da esquerda radical para as eleições e que essa frente tem que ser feita independente do nome que esteja encabeçando essa frente. Isso é muito importante, né? Para poder evitar maus entendidos e coisas do tipo, né? Então, eu acho que passa por isso, pela necessidade da gente disputar, de entender o contexto político brasileiro, uma cultura muito presidencialista, portanto, as eleições presidenciais são o maior palco político, a maior oportunidade política de se conversar com as pessoas, e a esquerda radical está jogando fora. Por quê? Não sabemos, né? Por incompetência de conseguir dialogar até com quem é muito parecido, ou seja, a esquerda radical não consegue dialogar nem com quem é muito parecido, que dirá com quem está distante. É por isso que Dona Maria, seu João hipotético, dificilmente conversa com a esquerda radical, né? Porque a esquerda radical não consegue conversar com uma pessoa que é muito próxima a você, imagine, em quem está muito distante. E, por outro lado, além dessa incapacidade, é saber por que isso não acontece. Assim. Os partidos individualmente também não têm nenhum interesse de lançar uma candidatura, os que podem fazer isso, né? Não tem nenhum interesse de lançar uma candidatura, então a proposta é se abster diante do que foi, entende que está bem o debate político para a esquerda, que o PT já preenche essa lacuna de um debate político mais à esquerda, é isso. Ou entende que o limite do problema e do conflito brasileiro é apenas um debate superficial de democracia versus fascismo. Se for, eu acho que a gente está em maus lençóis enquanto esquerda radical, né? Não vai alterar muito o cenário político no geral, mas enquanto esquerda radical a gente fica muito aquém da nossa própria tarefa, né? Exatamente. Aliás, vocês aqui lembrando, né? Eu falei das mulheres sobre essa questão do caso do aborto, mulheres e meninas, porque, bom, a gente sabe que na nossa legislação brasileira, segundo o nosso Código Penal, há três situações em que é permitido a interrupção de gravidez. Mas mesmo nesses 3 casos em que a situação é legal, há um problema sério que tem a ver justamente com a classe médica, com os servidores, os trabalhadores da saúde em geral, que impedem que meninas e mulheres, mesmo na situação, por exemplo, de crime de estupro, mesmo na situação de anencefalia ou de risco de morte da mãe, que são esses 3 casos, essas mulheres elas são impedidas. Então, muito bem lembrado por vocês aqui, porque, veja, há um dado de 2023 em que cerca de 20 mil meninas
de até 14 anos de idade, entre 10 e 14 anos, engravidaram no Brasil. Portanto, são gestações decorrentes de estupro. Ou seja, 20 mil crianças, praticamente, que engravidaram e que tiveram filhos. Porque há justamente isso, desinformação, há toda uma névoa que paira sobre os dogmas religiosos, enfim. E aí é importante a gente fazer essa discussão, porque também tem um outro ponto. Então, essa é uma questão, muito bem lembrado aqui por vocês na audiência. E aí há um outro ponto, Eribaldo, que o argumento sempre que vem mas as pessoas não estão preparadas para fazer essa discussão, porque a gente não pode falar sobre isso. Eu realmente me incomoda muito, porque me parece sempre que as pessoas são ignorantes. Quer dizer, o povo, a população brasileira, construir um diálogo com a nossa população é sempre um grande problema, porque ninguém tem capacidade para poder fazer essas discussões. Então, sabe, é um lugar de subestimar realmente a capacidade da gente poder construir diálogos dentro desses temas que são temas espinhosos, polêmicos. Há uma tensão, porque há a moralidade religiosa, há os princípios e valores que estão sendo colocados. A gente sabe justamente disso. Mas aí, se ninguém fazer esse caminho das pedras, se ninguém enfrentar esses temas espinhosos, sempre partindo dessa lógica de que as pessoas, e sempre é uma coisa hipotética, né? As pessoas não estão preparadas para fazer essa discussão. Quem são as pessoas que não estão preparadas para fazer essas discussões? É muito descolado da realidade, porque, voltando nesses dois temas, né? Maconha e aborto. O cotidiano do povo brasileiro, as mulheres, a juventude, a classe trabalhadora brasileira convive com esses dois temas o tempo todo. Basta ir nos estudos e nas estatísticas. Então, essa lógica de que a gente não pode falar porque vai constranger, porque as pessoas não estão preparadas, é não querer fazer esse trabalho. É sempre partindo de um lugar de que não dá para você estabelecer esses diálogos, porque há uma distância, como se isso está dentro da cabeça de gente que está muito dentro de bolha, que não pisa realmente aonde está a população, a classe trabalhadora, em geral. E geralmente, Thalita, é uma visão tão distorcida, né? Isso de, não, a gente não pode, é melhor evitar esse assunto, porque é um assunto que as pessoas ainda não estão preparadas, né? E aí eu fico pensando se é isso, assim, a gente só vai debater aborto, então quando a maioria da população brasileira for a favor do aborto, não faz o menor sentido. Você tem que produzir o debate para que as pessoas tenham condições de debater, não é o contrário. Não é as pessoas terem condições de debater para debater. É primeiro você debate para depois você ir construindo as condições de debater. Veja, quando eu entrei quando eu comecei a estudar filosofia, eu me lembro que eu fui pagar uma cadeira que era Seminário de Leitura da Filosofia do Direito de Hegel. A gente só leu a introdução, basicamente. Cada aula era um parágrafo. Eu não tinha a menor condição de ter aquele debate. A menor condição. Eu não fazia ideia. Eu juro a você, Thalita, eu lia um parágrafo. A minha sensação eu sou analfabeta. Assim, como é que pode as palavras separadas fazerem sentido e juntas elas não fazem sentido nenhum? Eu não tinha a menor condição de participar daquilo. Só que eu lembro o que o professor, que se tornou meu orientador depois, falou. Veja, estudar, se conscientizar sobre um tema, sobre um autor, sobre uma teoria, sobre um assunto da política, sobre o debate público, é você lidar com a ignorância, tensionar a sua própria ignorância, a ignorância das pessoas, porque nós somos seres ignorantes, todos nós. Então você tem que gerar o debate, criar o debate. Aí a pessoa vai fazer um argumento ruim no começo, aí vai ouvir alguém ter um argumento melhor, vai ouvir uma oposição, e assim você vai construindo um caldo público em torno de um assunto que vai dando as condições das pessoas escolherem algo. Veja, lembre-se como foi a aprovação da legalização do aborto na Argentina, por exemplo. O movimento feminista colocou a proposta.
depois de muito protesto, gerou debate público em torno, todo mundo contra, votou, reprovou, não passou, vai às ruas, daqui a um determinado tempo, cria outro projeto, ouve o que as pessoas têm a dizer, bota lá, não passou de novo. Depois de umas tantas tentativas, passou. A gente é que tem essa mania, e a esquerda hegemônica tem muito essa mania, né? De que você só bota um projeto se você for ganhar. Se você não for ganhar, você não pode botar o projeto, porque se você perder, você é visto como perdedor. Só que não, você tem que botar para ir entendendo até onde você pode ir, onde você precisa avançar no debate, onde você precisa trabalhar para melhorar o nível de consciência das pessoas. Mas a gente não faz isso, né? É isso, você vai debater, né? Feito a pessoa falou, né? O povão não está pronto para debater drogas e aborto ao mesmo tempo. É o que o povão é que é preso por aborto e drogas ao mesmo tempo. Exatamente, isso é o cotidiano dessas pessoas. Agora, claro, só quem está debatendo esse tema é a direita. A direita debate aborto o tempo inteiro. Ah, mas as pessoas não têm condições de debater. Olha a direita debatendo aí. As pessoas estão majoritariamente com posições moralistas e punitivistas sobre aborto e drogas, porque somente a força política que tem uma visão moralista e punitivista sobre aborto e droga está politizando as pessoas. Tem que ter oposição, pô. É por isso que eu digo, está faltando polarização política no Brasil. Não existe polarização política no Brasil. E aí, o último exemplo, né? O brasileiro aprovou, eu me lembro, eu era pré-adolescente, começando a adolescência, o brasileiro aprovou a restrição das armas. Veja, o mesmo brasileiro que hoje, se você começar sobre armas, vai ser majoritariamente a favor do armamento. Talvez, né? Não sei. Chutando aqui, né? Por conta da acesso. Ou se não, completamente a favor, pelo menos a sociedade ficou meio a meio. As pessoas mudam de opinião, a sociedade muda de opinião. Muda de opinião a partir de quê? Muda de opinião a partir da politização, de quem disputa a consciência política das pessoas. Então, a gente não só não deve temer uma leitura conservadora que venha das pessoas, como exatamente porque é uma leitura conservadora que vem das pessoas, porque a extrema-direita e a direita está politizando para o lado da direita e da extrema-direita essas pessoas, que a gente deve participar desses debates. A gente tem que falar de droga, tem que falar de aborto, tem que falar contra a austeridade, tem que falar sobre desarmamento e tem que falar sobre nossas pautas. Porque se a gente não falar, vai deixar para quem falar? Como é que as pessoas vão acessar, estar prontas para debater em alto nível se elas não... se a única fonte de politização delas é a direita e a extrema-direita? É um paradoxo, assim, é uma argumentação que não tem nenhum sentido do ponto de vista do mínimo de concepção do que a gente poderia chamar de uma realpolitik. Exatamente, Eribaldo. Eu acho que a gente tem que falar assim. E estou vendo aqui vocês comentando, gente. Eu vi uma pessoa aqui falando, inclusive, mas é porque as pessoas são ignorantes e não têm condições de falar a respeito. Partindo de que premissa? Que ideia que é essa de que as pessoas não têm condições de falar e são ignorantes? É muito equivocada. Acho que a gente está partindo justamente desse argumento. É muito equivocada. A gente sempre tem uma ideia, né, a partir dos preconceitos que se tem, de uma vivência que está muito fora da nossa, de que o outro não tem capacidade e condições de debater e falar sobre um determinado assunto. Isso é um problema sério na esquerda, viu, gente? Sério, seríssimo. Seríssimo, que parte justamente de uma arrogância. Eu vi vocês aqui também comentando e eu concordo absolutamente. Tem realmente uma arrogância, e aí nessa toada, como o Eribaldo falou, e é verdade, quem está pautando, quem está falando sobre esses temas sensíveis é a direita, nos termos deles, nos princípios deles. Conversando, dialogando com as pessoas, convencendo as pessoas, persuadindo as pessoas com fake news, com desinformação, com ignorância, com dogmatismo. Então, fica aqui, é lição, é desafio, é lição para nós. A gente precisa tensionar
o debate público. E eu tenho pensado muito sobre isso, Eribaldo. Você tem falado bastante sobre que o Brasil não tem polarização. Não tem polarização no Brasil. Eu falei, caramba, me parece que talvez realmente, né, trocando em miúdos, é um pouco nessa linha. Tudo caminha para um lado só. A gente não tensiona para o lado de cá. Aliás, né, para o campo da política em si, institucional, as críticas que a gente faz ao atual governo, etc., quando a gente tenta estabelecer justamente esse tensionamento, aí vem todos os ataques possíveis, né? Que a gente também fala bastante aqui e trata com vocês. Só para dar um exemplo, Thalita, eu trabalhava no shopping e depois eu fui trabalhar no comercial de uma empresa do setor imobiliário aqui, né? Não fazia faculdade, enfim, fui fazer depois. E nessa época, era assim, sempre tive uma conexão com o campo progressista, mas aquela coisa difusa, sabe? Aquela coisa de tipo, pô, acho que negro é gente, né? Tipo, ao invés de ter uma concepção racista, era tipo, não, pô, o negro é gente, a mulher tem que ser tratada igualmente, né? Tipo, é uma coisa bem difusa, né? Esse progressismo difuso, né? Da pessoa que... Mas, assim, esses debates mais sérios eu não tinha a menor ideia. Tanto que, na época que estava tendo... Eu trabalhava já numa empresa do setor imobiliário e estava começando a ter a questão de vai ter ou não leilão do terreno, que é o Estelita, né? Que hoje já está virando um monte de arranha-céu aí da Moura do B, uma desgraça, destruindo a paisagem histórica do centro do Recife, etc. E eu era a favor. Eu dizia assim, não, tem que... Puxa, aquilo ali é tudo abandonado. Um lugar onde tu passa, tu vai ser assaltado 5 vezes no caminho. Tem que... Meu irmão, derruba mesmo, bota prédio, isso aí, fazer alguma coisa com esse lugar. Até que um dia, do nada, tava passando isso. Assim, do nada tinha uma galera falando, vi, observei, fui atrás de informação, não sei o quê. Mudei totalmente de opinião ao ponto de passar a compor ali algo junto com o pessoal dos direitos urbanos, né, aqui. Então, assim, veja, uma hora você é tocado por uma coisa, uma hora algo lhe chama atenção, uma experiência pessoal se conecta com algum discurso político e lhe desperta para uma conscientização. Eu estava preparado para ter esse debate? Não. Eu não sabia nada do porquê direito à cidade, eu não sabia, eu não tinha nenhum debate sobre direito à cidade. Eu não tinha nenhum debate marxista. Eu não tinha nenhum debate, nunca tinha lido um livro de Marx, além do Manifesto Comunista. Então, assim, não estava preparado. Mas passei a compor. Por quê? Você se prepara em luta. Você se prepara em conflito. É isso que Marx diz, é a luta que conscientiza. Por quê? Porque você vai aprendendo com as pessoas, com o coletivo, com os impasses, com os seus erros, com os erros do grupo. É isso que lhe dá preparação. Agora, para isso, precisa ter politização. Você precisa disputar as pessoas. Agora, esperar que uma hora, um dia, a população brasileira acorde e diga: menino, hoje eu acordei com a vontade danada de legalizar esse aborto, hein? Não vai acontecer, né?